história da humanidade, até o nascimento de Jesus Cristo, é marcada por uma série de eventos interconectados que prepararam o mundo para a chegada de sua mensagem transformadora, a saber, o Evangelho de Jesus Cristo. No texto bíblico isso foi dito. Em Gálatas 4,4 está escrito: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso indica que o nascimento de Cristo ocorreu no momento ideal, quando as condições históricas, culturais e espirituais estavam perfeitamente alinhadas para a disseminação de seu Evangelho. Para entender essa plenitude, é necessário traçar uma linha do tempo que conecte eventos históricos e ideias que ofereceram ocasião para o surgimento, revelação e ascensão do Cristo, como ponto central dessa sucessão de episódios históricos. Ponto 1. Os primeiros passos. O Código de Hammurabi e a evolução das leis. Por volta de 1754 a.C., na antiga Mesopotâmia, foi promulgado o Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas na história. Esse código estabeleceu as bases para a justiça na sociedade, propondo uma estrutura legal que regulamentava as relações humanas. Embora se baseasse na justiça retributiva, o olho por olho e dente por dente, sua criação foi um marco que moldaria as civilizações subsequentes, inserindo a ideia de que o comportamento humano deveria ser regido por princípios legais. Esse início da codificação da lei serviu como um primeiro passo da longa jornada da humanidade em busca de ordem e justiça, um conceito que seria drasticamente reinterpretado por Cristo. Ele traria uma nova visão da justiça, centrada no amor, perdão e na misericórdia, contrastando com a rigidez dos códigos antigos. Ponto 2. O florescimento do pensamento grego. A filosofia grega e a busca pela verdade. Milhares de anos depois, na Grécia Antiga, surgiram pensadores que começaram a questionar o mundo ao seu redor e buscar explicações racionais para a existência e a moralidade. Sócrates, Platão e Aristóteles, no século V e IV a.C., foram os pioneiros desse momento filosófico que explorava a natureza da virtude, da ética e da realidade e racionalidade. Sócrates introduziu a ideia de que o autoconhecimento era fundamental para a virtude. Platão desenvolveu a teoria das ideias, sugerindo que o mundo físico era uma mera sombra de uma realidade maior e mais perfeita. E finalmente Aristóteles, ao sistematizar a lógica e a ética, criou uma estrutura intelectual que influenciaria profundamente a teologia cristã séculos mais tarde, já na Idade Média. As ideias socráticas, platônicas e aristotélicas prepararam o solo intelectual do Ocidente no mundo antigo, introduzindo o conceito de logos, razão, universal. O pensamento filosófico grego, portanto, foi uma preparação essencial para que as futuras gerações pudessem compreender e aceitar as verdades espirituais que Jesus iria revelar. Ponto 3. A unificação cultural. Alexandre o Grande e a difusão da cultura helênica. No século IV a.C., Alexandre o Grande expandiu o Império Macedônico por vastas regiões, criando um dos maiores impérios da história da humanidade. Fazendo isso, ele disseminou a cultura helênica, cultura grega, por todo o mundo conhecido na Antiguidade, do Egito à Índia. Essa helenização resultou em uma unificação cultural e linguística sem precedentes, onde o grego koiné se tornou a língua franca do Mediterrâneo. Essa difusão cultural foi crucial para o cenário em que Jesus Cristo nasceu, pois estabeleceu uma base comum sobre a qual sua mensagem poderia ser compreendida por diferentes povos. A disseminação da língua grega facilitou a comunicação e a difusão das escrituras sagradas e do Evangelho de Jesus Cristo, que seriam escritos em hebraico, grego e latim. Porém, o Evangelho foi muitíssimo disseminado em grego, se tornando a mensagem acessível aos povos daquela época. Ponto 4. O cenário geopolítico. O Império Romano e a Pax Romana. Quando Jesus nasceu, o mundo estava sob o domínio do Império Romano, que na época vivia o período conhecido como a Pax Romana.
Esse período de paz e estabilidade, que se estendeu por quase 2 séculos, foi essencial para a difusão das ideias e religiões. O Império, com sua vasta rede de estradas e infraestrutura, conectava regiões distantes, facilitando o comércio, a comunicação e o movimento de pessoas. As estradas romanas, muitas das quais perduram até hoje, foram um dos maiores avanços tecnológicos da época. Elas não apenas unificaram o Império, mas também criaram as condições ideais para a rápida disseminação do cristianismo. Missionários e evangelistas como o apóstolo Paulo puderam viajar extensivamente por essas rotas, levando a mensagem de Cristo a todas as partes do Império, de Jerusalém a Roma e além. Além disso, a cidadania romana, concedida a muitos habitantes do Império, oferecia proteção legal e direitos que facilitavam as viagens e a pregação. Paulo também possuía a cidadania romana. Usou seu status em várias ocasiões para garantir a sua segurança e apelar diretamente ao imperador, o que ilustra como o sistema romano contribuiu de forma direta ou indireta para a propagação do cristianismo. Ponto 5. A plenitude dos tempos. A conexão de todos os fatores. Ao analisar esses eventos em sequência, vemos que cada um deles contribuiu para criar o contexto perfeito para o surgimento do Messias. Desde o estabelecimento de leis que governavam a sociedade até o desenvolvimento do pensamento filosófico que buscava entender a realidade e a moralidade, e finalmente a criação de uma cultura unificada e de uma infraestrutura robusta pelo Império Romano. Todos esses fatores convergiram para preparar o mundo para a mensagem de Cristo. Jesus nasceu em uma época em que as pessoas estavam preparadas para receber sua mensagem. A filosofia grega havia introduzido a ideia de um logos universal, e o mundo estava conectado como nunca antes, graças à helenização e à Pax Romana. Assim, a plenitude dos tempos se refere a esse momento singular na história em que todas as condições estavam perfeitamente alinhadas para que Jesus Cristo não apenas nascesse, mas também para que sua mensagem tivesse alcance e impacto duradouro. O desenvolvimento das leis, da filosofia, da cultura e da infraestrutura política e social ao longo dos séculos preparou o mundo para o advento de Cristo, o personagem central dessa narrativa histórica, cuja vida e ensinamentos mudaram para sempre o curso da humanidade.